Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Bom dia, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando o nosso programa Aqui Palavra e hoje nós temos mais uma vez os nossos queridos pastores, pastor Amauri e pastor Juliano. Quero pedir que eles saudem. Bom dia, Deus abençoe todos, continue aí ligado conosco, todos que continuam aí, prazer mais uma vez poder conversar. E hoje mais um tema desses apimentados, né, do debate aí da fé cristã ao longo dos anos. Então, esperamos que seja bem edificante e inspirador para você que está aí conosco nessa manhã. Muito bom dia, queridos, você que ficou do culto, você que chegou agora, né, estava em outros ambientes internéticos aí e chegou aqui para o Que Palavra, seja muito bem-vindo. Eu espero que esse é o tema que a turma mais tem dúvida, é onde vem mais perguntas, e eu imagino que nós vamos terminar o programa hoje de novo, sem conseguir, mas você manda a pergunta que você puder aí, querido, nós estamos aqui com a graça de Jesus, vai dar tudo certo. Amém. O nosso tema dessa manhã, como o pastor já disse, é perseverança dos santos. Nos domingos pela manhã nós estamos trabalhando os 5 pontos do calvinismo. Nós já falamos sobre a graça irresistível, já falamos a respeito da expiação limitada, e nessa manhã vamos falar a respeito da perseverança dos santos. Como o pastor Juliano já disse, muitas perguntas se levantam a respeito deste tema, e você pode enviar através do YouTube, através do Facebook. Eu estou com as 2 páginas aqui abertas, e conforme você for trazendo as suas dúvidas, eu irei repassando aos nossos pastores. Sem mais delongas, vamos começar com uma pergunta bem simples. Pastores, qual é o limite entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Essa é a simples. Para entender que daí para frente, né, tudo é bem complexo. Na verdade, né, não tem, né, nenhuma questão simples. Simples aí, o pastor Leonardo está usando aí a forma de dizer, né? A pergunta é simples, a resposta é que não é. É simples de perguntar, mas não é tão fácil de responder. Nesse item aqui, a grande polêmica é exatamente essa tensão entre soberania de Deus e responsabilidade humana. E aqui é um dos pontos em que se divide, né, entre calvinismo e arminianismo, e o debate já vem, na verdade, esse debate é até além de calvinismo e arminianismo, porque é um debate que já vem de agustinianismo e pelagianismo lá atrás. É um debate que já vem até mesmo entre cristianismo e judaísmo lá atrás, em certos momentos até antes de Agostinho e Pelágio, que dividem ali por volta do ano 418, 420. Pelágio já começa a expor finalzinho de 390, na virada para o ano 400. Ele já começa a expor suas ideias e já começa também a ser contestado por Agostinho. O ápice aí, né, 418, 19 são o ápice, é quando nós temos até o concílio debatendo o assunto para tentar fechar a questão. Mas nós podemos ler na Escritura uma afirmação clara de que Deus é soberano. Isso é um ponto pacífico. Arminianos e calvinistas concordam absolutamente que Deus é soberano. Também, vamos dizer aqui, arminianos e calvinistas concordam que o ser humano é responsável pelos seus atos. O problema é conciliar soberania de Deus com responsabilidade humana. E aí é que há um desalinhamento dos pontos de vista, né? Por quê? O arminiano, ele pressupõe que para que o homem seja responsável pelos seus atos, ele precisa ter liberdade. Ele precisa ser livre. E daí a ideia do livre-arbítrio, né? De que o homem o homem tem que ter poder de escolha para que ele seja responsabilizado pelos seus atos. Mas o calvinismo vai levantar perguntas para as quais o arminiano não tem respostas satisfatórias.
né? Quando Pelágio vai responder essa pergunta da responsabilidade humana, ele o faz lá atrás. Para quem não sabe quem é, né? O Pelágio é um monge da Bretanha que, nesse período, ele começa aí vai tocar num outro ponto que vamos falar mais à frente, que é a total depravação. O item, né, ele, para falar da liberdade, da responsabilidade humana, vai lá dizer que, na verdade, o ser humano não caiu totalmente, que a queda de Adão é a queda de Adão, não a queda do gênero humano. Então ele diz que o ser humano tem liberdade e o pecado, a queda, não o afetou totalmente. Então, porque o homem é livre, faz a escolha errada, ele é responsável pelos seus atos. Dentro da visão calvinista da soberania de Deus, Deus criou todas as coisas e esse ser humano criado, ele é criado, ele é sem pecado, mas ele não é perfeito. E ele, quando criado por Deus, é criado do jeito que é, Deus já tendo um pensamento, um plano, um caminho maior, né? E essa responsabilização do homem pelos seus atos vem porque quem comete o ato é o homem, quem peca é o homem, quem erra é o homem. Conquanto Deus decrete a queda, Deus não cai pelo homem, Deus não derruba o homem, né? Deus decreta a queda quando ele cria um homem que cai. Vamos dizer assim, quando Deus cria um homem caível, quando Deus cria um homem que vai cair, quando Deus cria um homem que, vamos dizer, tem uma possibilidade dele não cair, não, ele vai cair. Por quê? Porque ele é esse ser humano imperfeito. Mas se Deus não criou o homem, então com possibilidade de não cair, o Adão não é responsável pelo que fez, porque Deus o fez. Não, Deus é responsável por fazer o ser humano, vamos colocar aqui, criando a palavra, caível. E Adão é o responsável por seu próprio ato de cair. E quando, depois de Adão, outros seres humanos nascem, nós nascemos pecadores. Nós nascemos condicionados a pecar. Nenhum ser humano que nasceu nesse mundo não viveu sem pecar. Por que nós pecamos? Porque somos pecadores, é a nossa natureza. Agora, de quem é a culpa do nosso pecado quando nós o cometemos? De Deus que nos criou pecadores? Não, nossa, porque fomos nós que pecamos. Deus é o responsável por nos criar pecadores. Ele criou o ser humano assim. Agora, ao cometer o ato de pecar, eu sou responsável pelo meu pecado. Então, soberania de Deus Deus cria com um propósito, Deus cria com um plano, Deus cria pensando na redenção, não na criação. O grande equívoco aqui é as pessoas acharem que Deus tinha a intenção de criar um ser humano que não caísse, mas contrariando Deus, o ser humano caiu. E aí, Deus vai remendar a história, providenciando a redenção. Não. A ideia aqui calvinista da soberania de Deus é que Deus cria não por causa da história no tempo e no espaço. Deus cria por causa da redenção. Deus cria pensando na nova criação lá adiante, na redenção. Nós vamos aprofundar isso mais aqui à medida que formos conversando mais sobre isso. Mas esse ponto, responsabilidade humana e soberania de Deus, é um dos grandes... dos grandes conceitos bíblicos, né, que a resposta é bem tênue, é bem complexa de fato. Até onde vai a responsabilidade humana, até onde vai a soberania de Deus, é um ponto de encontro aqui, que é talvez uma das coisas que Paulo disse, que teve visão de coisas que não é lícito revelar ao ser humano. Eu penso que, assim, ampliando a discussão, né, muitos autores não veem contradição entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, né? São duas coisas que não se contradizem, né? Quem faz essa contradição é quem acredita que é o homem quem escolhe Deus, tá? Por quê? Porque essa compreensão de que eu sou responsável por escolher Deus deposita em mim a responsabilidade pela minha salvação, ok? Então Deus é totalmente soberano na compreensão bíblica e o homem também é totalmente responsável. São duas coisas completamente diferentes, né? Por exemplo, nós somos salvos,
mas nós continuamos pecadores. Ou tem alguém que virou anjo aí? Não tem. Nós somos pecadores. Qual é a responsabilidade humana, então? Mesmo salvo, buscar a Deus, se arrepender, confiar em Deus. Isso é responsabilidade humana. Por exemplo, a Bíblia ensina que nós não devemos criar filhos crentes, mas devemos criar filhos responsáveis, porque a salvação pertence ao Senhor. Claro, eu vou pregar o evangelho para os meus filhos, eles são filhos da aliança, mas qual é a minha responsabilidade maior como pai? Criar filhos ajustados. Então eu tenho a responsabilidade de disciplinar os meus filhos, eu tenho a responsabilidade de manter o padrão da verdade na minha família, eu tenho a responsabilidade de ser o melhor funcionário que eu puder, eu tenho a responsabilidade de obedecer o evangelho, porque o crente continua sendo tentado, né? Então, a responsabilidade humana não exime a soberania de Deus, né? Deus é totalmente soberano, né? E eu sou totalmente responsável. A salvação é pela graça, mas por meio da fé. A fé é uma reação. Mesmo que seja obra do Espírito Santo em nós, tem uma hora que eu tenho que dizer sim. É responsabilidade, né? Por exemplo, por que Jesus ora lá na cruz falando: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem? Responsabilidade, estão matando Jesus, eles estão zombando de Jesus, e eles são responsáveis por aquilo. Por que Judas foi o filho da perdição? Responsabilidade, né? Por que Pedro, lá no reencontro com Jesus, está todo cheio de vergonha? Responsabilidade, ele sabe que ele negou Jesus, né? Então, com esta responsabilidade que a gente lida diante de Deus, né? Só um irresponsável, né? um maluco, se eu pudesse dizer assim, que não se vê pecador diante de Deus, né? Então a responsabilidade vai nesse caminho, né? O problema é que muitas vezes uma doutrina que não é bíblica acaba depositando no homem uma responsabilidade que não é dele. Qual responsabilidade que não é do homem? Da sua própria salvação. Isso pertence ao Senhor. Deus é soberano. Tá ligado aí? Na internet vocês ouvem o pastor Léo? Vamos lá, agora sim. Pastores, como saber se eu sou salvo? Olha, o saber se eu sou salvo, vamos colocar aqui, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, uma primeira coisa você converteu, você creu em Cristo? Aliás, o próprio indivíduo fazer esse tipo de pergunta já é um bom sinal, né? Porque a ideia bíblica do homem perdido é que o homem perdido, ele está feliz na perdição, ele está feliz no seu pecado, ele está ali sem nenhum tipo de preocupação com santidade, com conversão, com obediência a Deus, com sujeição a mandamento divino, nada disso, né? Então, a primeira questão que um indivíduo tem que olhar, Paulo fala assim: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, Paulo já está dizendo, a fé não vem de nós. A fé é um dom de Deus. A fé começa exatamente com essas perguntas, com essa inquietação, com esse incômodo, com essa preocupação religiosa, com essa preocupação espiritual. A fé já começa com esse desconforto com as coisas erradas. Como saber que eu estou salvo? Olha, se eu peco e fico infeliz ao pecar, se eu peco e fico incomodado com o pecado, isso é sinal de salvação. Se eu tenho esse incômodo na minha vida em relação a desagradar Deus e quero agradar Deus, é o testificar do Espírito Santo dentro de nós. O ser salvo, estar salvo, não é viver uma vida perfeita moralmente, eticamente, eu não erro, eu não peco a partir do dia da minha conversão, né? Isso, nós vamos acabar mencionando isso para frente aqui.
Algumas pessoas acham que ser salvo é: eu converti, aí parei de pecar. Se eu pecar, perdi a salvação. Aí me arrependi de novo, voltei a ser salvo. Aí lá na frente errei de novo, perdi a salvação de novo. Aí lá, ou seja, o ser salvo é um estado de um momento da vida em que eu estou sem pecar. Não é isso. O ser salvo é ser convertido, é ter nascido de novo. O ser salvo é ter sido virado aqui dentro por Deus para perceber as coisas de Deus que eu não percebia num outro momento da minha vida e querer as coisas de Deus de uma forma que eu não queria no outro momento da minha vida. Isso é a salvação. A salvação já começa com regeneração. Já começa com conversão, arrependimento dos pecados. E a partir daí, Deus vai começar uma obra de santificação na minha vida, que é o que tem a ver com quando peco, quando me arrependo e volto aqui para Deus, diante de Deus. Mas salvação ela traz adoção, justificação. Então, a questão é, você converteu, você entregou sua vida a Cristo, você entendeu que Deus existe, você entendeu que precisa agradar a Deus. Isso é resultado da salvação já operada na sua vida. Eu estava pensando aqui, que do ponto de vista bíblico, a certeza da fé não é necessária para a salvação. Você não precisa ter certeza para você ser salvo, Deus não é pesquisa que você faz. Não, agora eu tenho certeza, então eu vou crer. Não é isso. A fé, ela brota no coração pela obra do Espírito Santo. A pessoa crê mesmo não tendo certeza. A Bíblia está lotada de exemplos de gente que foi insegura. A insegurança faz parte da vida. Você tem exemplos na Bíblia de gente que andou com Jesus, mas não entendeu direito. Então você não tem a certeza da fé como pré-requisito da salvação. Para a salvação, você precisa confiar em Cristo. É por isso que essa luta da fé e da não fé, Deus, eu creio, mas às vezes não. Deus, eu tenho fé em alguns assuntos, mas em outros, Deus, eu duvido. Deus, eu caminho sobre as águas, mas eu também olho para a tempestade. Deus, o Senhor está no barco, mas a tempestade também me assusta. Essa é a maior luta dos discípulos. Então, a certeza da salvação, ela não é necessária. O que é necessário é a plena convicção de que Cristo é o Senhor. À medida que você amadurece na fé, esta certeza vai ficando clara. De que Deus não nos perde das suas mãos, de que nós estamos seguros nas mãos do Senhor, de que mesmo que o inimigo se levante, Deus é soberano, de que todas as coisas da vida descansam no poder maravilhoso de Deus, de que Jesus controla a história. Os discípulos até o último instante, eles não entendiam a cruz. Como é que o Senhor vai morrer? Pedro se interpõe diante do plano eterno de Deus, é repreendido por Jesus. No caminho da cruz, os discípulos ainda não entenderam. Então, assim, para mim, olhar para alguns personagens bíblicos é muito reconfortante, porque eu percebo que eu também sofro de inseguranças e elas são completamente passíveis da minha humanidade. O que eu preciso ter é a convicção plena de que Deus é soberano. Esse é o elemento da salvação. Agora, se esperar eu ter certeza, ninguém estava salvo. Não tem nada místico, mágico, ou nenhum certificado de salvação que a igreja dará a um indivíduo. Você pode ter absoluta certeza. Paulo vai dizer em Efésios 2, você estava morto no seu delito e pecado. Era assim que estávamos. Éramos escravos do espírito da potestade do ar. Éramos escravos do curso do mundo. Quando hoje você está aqui perguntando sobre salvação, pode ter certeza, é porque Deus te acordou da morte. Ei, pastor Amor, eu estava pensando aqui, o sujeito tem dúvida, às vezes é casado, faz 10 anos, 20 anos que é casado, ele acorda de manhã e fala assim, não amo mais a minha mulher. Será que casei certo? Será que eu casei certo?
a alma humana é muito instável, né? Esperar para ter certeza, é isso mesmo, nós estávamos mortos. Deus nos acordou da morte. Por que você está fazendo essa pergunta? Porque Deus te acordou da morte. Amém. E Deus te acordou da morte, isso é a salvação é isso. Ele já te levantou dos mortos, te iluminou, e essa dúvida já é sinal de vida. Nossa querida irmã Surama Lima pergunta: a Bíblia nos dá alguns exemplos de servos de Deus que ao final da vida sempre desviaram dos preceitos do Senhor, como o rei Salomão. Mesmo sem a Bíblia nos apresentar uma reconciliação, podemos crer que eles perseveraram e foram salvos? Sim, sim e não. Alguns casos sim e outros casos não. É preciso compreender. Por exemplo, a doutrina da perseverança dos santos nos diz que nós fomos escolhidos pelo Senhor, ok? Nós somos escolhidos por Deus e é Deus quem nos faz perseverar na fé. Qual é a luta que se estabelece quando nós somos salvos? É a luta pela santificação, ou seja, a nossa carne começa a ser mortificada e o nosso espírito começa a ser vivificado pela obra do Espírito Santo na nossa vida, na nossa história. Isso tudo se dá pelo amor de Deus, pela graça do Senhor, pelo o pacto e a obra de Cristo nas nossas vidas, pela intercessão de Cristo, pela obra do Espírito Santo em nós, e nós somos conservados na fé pelo poder de Deus. Ok? No decorrer da vida, as lutas podem nos machucar. E isso não significa necessariamente que nós não somos salvos. Por quê? Porque o crente ele é passível da tentação, né? Ele é passível do erro, né? Ele pode sim não obedecer a Deus em todas as coisas. É responsabilidade, aí entra a responsabilidade humana. Você tem casos, como no caso o caso de Salomão é diferente do caso de Saul, né? Saul ele blasfema contra Deus. Saul ele demonstra claramente que não é crente. Ele tem sinais, e aí você precisa compreender quais são os sinais que estão operando na vida da pessoa, né? No relato bíblico é fácil de compreender. Por exemplo, Salomão sempre teve atitudes pagãs, mesmo sendo crente. É a luta dele. Quais foram as atitudes pagãs de Salomão? Ele me coloca um harém com 1000 mulheres no negócio, né? A pastora Maria até escreveu a devocional lá, a casa das 1000 mulheres. Deus amado, às vezes o sujeito tem uma esposa, já é tenso, o homem tinha 1000, né? Sinal de paganismo. Os outros deuses, os outros reis pagãos faziam isso. Vou fazer um harém também para ver onde é que dá. Ele tem sinais de riqueza, de ostentação. Reis pagãos no entorno que também ostentavam, né? Ele quer se demonstrar como o homem mais rico da terra, né? E sinal de poderio militar, que é também sinal do paganismo que está no entorno dele. Então você percebe que Salomão, mesmo construindo o templo, tendo herdado a herança de Davi, tendo sido a continuidade de Davi, tendo sido, na nossa compreensão, salvo, ele tem lutas terríveis na vida. Esse é o exemplo de muitos crentes que vivem assim também, que são salvos, mas que têm lutas terríveis na vida. Saul foi diferente. Saul não queria saber de Deus. Saul queria saber dele mesmo, do povo, do poder militar. Saul era o politiqueiro, né? Que, na verdade, o sinal da não eleição de Saul ficou claro na repreensão de Samuel e na perda do reinado dele, porque ali estava a demonstração da salvação, por isso que ele morre de maneira tão trágica, né? Então, enfim, os exemplos bíblicos são claros para nos revelar a soberania de Deus e a nossa necessidade dessa obra de Deus constante na nossa vida. O caso de Salomão é até interessante, que na verdade Salomão não é o indivíduo que no final da vida desvia. Salomão é o sinal do indivíduo que no decorrer da vida desvia, mas no final Deus trata. No final Deus quebranta. Ele é um exemplo claro da perseverança, que é interessante. Nós costumamos colocar perseverança dos santos, mas eu gosto mais de perseverança nos santos, que é a ideia da perseverança de Deus nos santos.
Não é que o crente não perde a salvação. Eu gosto muito mais de dizer, Deus não perde o salvo. Deus não perde aquele que ele salva. Então vamos lá, Salomão, quando herda o trono lá, né, ainda jovem, no comecinho da vida, ele faz uma oração a Deus, e o texto vai dizer que ele andou nos caminhos de Davi, seu pai, e tal. Aí ele casa com a filha do faraó. Aí entra na onda da galera do contexto de arrumar mulher para ostentar. Começa na época da ostentação, correntinha de ouro, colarzinho de ouro, uma menina aqui, mais uma princesa lá, mais outra princesa aqui, e 200, 300, aí vira essa casa das 1000 mulheres. As mulheres são amonitas, sidônias, moabitas, filisteias, as mulheres são pagãs, e ele traz essas mulheres para dentro da sua casa, e elas o influenciam, elas o encantam, com a sua beleza, com sua sedução, mas elas trazem a cultura sincrética, elas trazem a cultura pagã para dentro da vida de Salomão. E Salomão se perde. E aí nós precisamos entender a história de Salomão e a perseverança dos santos no livro de Eclesiastes. O que Deus faz com Salomão? Deus diz, olha, você é crente, você é meu servo, você é filho de Davi, você pegou o caminho errado, então eu vou tratar de você. O que Deus faz? Põe um tédio na alma de Salomão. Ele tem 1000 mulheres, mas não tem prazer em mulher mais. Ele compra os melhores vinhos, ele fala que se entregou ao álcool, mas não tem mais prazer em beber. Ele começa na especulação imobiliária, comprar terra, casa, palácio, perde a graça. Salomão tem depressão. Salomão perde o gosto com a vida. Ele não gosta de comida, não gosta de mulher, não gosta de carro, não gosta de dinheiro, não gosta de mais nada. O que sobrou para Salomão? Deus. Aí Salomão fecha seu livro de Eclesiastes dizendo assim, de tudo que se tem visto e ouvido, a suma é, teme a Deus. O que Salomão fez? Começou bem, errou, saiu da rota, né, por causa desses casamentos com mulheres pagãs, por causa do cargo, da soberba, do encantamento com dinheiro, com prazer, com bebida, com não sei o que. Aí Deus disse, Salomão, eu não vou te perder não. Salomão, eu vou tratar você. Deus tirou o deleite dele em tudo aquilo, para que Salomão percebesse que a essência da vida é Deus. Então Salomão se perdeu no decorrer da vida, mas no final da vida, Salomão tem que se render a Deus, tem que se quebrar diante de Deus. Por isso que ele vai dizer, jovem, lembra do teu Criador no dia da tua juventude, antes que se despedace a roda junto ao poço, ele vai dizendo, olha, lembra do Criador, e ele resume a vida, suma da vida. Teme a Deus. Você quer ser feliz? Teme a Deus. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo, olha, eu peguei o caminho errado. Vi que é vazio. Voltei para o caminho certo. Ele não está dizendo assim, olha, eu me lasquei aqui, perdi, estou indo para o inferno, mas você se salve. Não. Ele está dizendo, olha, o que eu vivi foi isso. E no final da vida eu entendi o sentido da vida. E é aqui que Salomão morreu. Temente a Deus. Com aqueles vários erros não reparáveis, danos feitos na sua vida. Deus, inclusive, não retirou a sentença de dividir a nação por causa do erro dele, e dividiu na continuidade de Roboão como filho dele, mas Deus tratou e salvou Salomão no final. Então Salomão, no finalzinho da vida, voltou para a fé. É interessante que Roboão é totalmente influenciado, né? Porque ele fala, eu vou piorar se o meu pai batia com chicote, eu ainda vou botar um escorpião na ponta do chicote. Ele herdou do pai esse mau exemplo, né? E a nação é dividida por causa dessa. Deus não tira a consequência. Eu gostei dessa frase, né? Mas ele salva Salomão. Deus é fenomenal e continua tratando com o povo. Nosso querido presbítero Azor Ferreira pergunta, em Tiago 1:3, ele diz que a perseverança vem depois de você se alegrar nas provações. Ele gostaria de ouvir algo a esse respeito. Então, aí a ideia aí de Tiago, né, quando a gente fala de perseverança dos santos, é que os santos persistirão salvos. Ao ser salvo, um indivíduo agora declarado santo, e aqui a santificação é a atribuição da justiça divina, da justiça de Cristo a esse indivíduo, né, que Deus pega a santidade de Jesus e projeta nessa pessoa que foi salva, ela é declarada santa, justa, então, e ela vai perseverar nisso, né, Deus garante que ela chegará,
né, a salvação final, a partir dessa boa obra que ele começou em nós, como disse Paulo, vai completá-la até o dia de Cristo. Por isso eu gosto muito mais, né, da ideia de que Deus persevera nos santos do que os santos perseveram em Deus. É muito mais forte esse conceito, né? Quando o Tiago fala de perseverar aqui no texto, falando nessa ideia de como Deus usa até a tribulação, de como Deus usa o sofrimento que nós vivenciamos na vida, como Deus usa as nossas lutas, as nossas angústias, as nossas derrotas e até as nossas quedas para nos fazer crescer na fé. Como Deus vai usando essas circunstâncias. E aí Tiago até vai dizer assim, olha, tenha por motivo de toda a alegria de vocês passar pelas provações. Por quê? A provação vai resultar em maturidade. A provação vai resultar em quebrantamento. A provação vai resultar em humildade. É interessante, né? Por exemplo, quando Salomão se envergonha no fim da vida, por tudo que ele fez, o que Deus produziu em Salomão? Humildade. Qual era o problema de Salomão? Competia com a turma em volta, quem é mais poderoso, quem tem mais mulher, quem tem mais ouro, quem tem cavalo mais bonito, quem compõe mais poema, quem é mais inteligente, né? Deus falou, Salomão, você foi para o caminho errado. Deus entortou Salomão com um vazio, um oco na alma que nada satisfazia, um tédio terrível com a vida, até que Salomão entende que a essência da vida é Deus. Ou seja, Deus vai usando aí, é o que o Tiago está falando para nós, tudo o que acontece na nossa vida, né, para que nós exercitemos a fé, e a fé é como um músculo. O músculo, quando você usa, fica forte, quando você não usa, atrofia. Então, as tribulações, os sofrimentos são oportunidades de uso da fé. E quando nós vamos usando a fé vai ficando mais forte. A perseverança, a capacidade de resistir e persistir, fica mais forte à medida que vamos sofrendo e lutando na vida. Pensam. A Eliane Alves pergunta, creio na perseverança dos santos e de que Deus nos sustenta no processo de salvação, e portanto não a perdemos jamais. Mas não sei explicar Êxodo 32:32, quando Moisés pede que o seu nome seja riscado do livro da vida. Não. Livro, né? Ele fala do livro, não fala do livro da vida. Moisés não pede isso não, né? Tem que ler o texto lá. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Moisés é o seguinte, irmãos. O povo de Israel não é fácil, tá? Moisés ora várias vezes no livro todo. Senhor, que povo é esse que o Senhor me deu? Esse povo não quer o Senhor, esse povo só quer carne, esse povo só... É literalmente isso. Senhor, me leva logo para junto do Senhor. É melhor morrer do que estar com esse povo aqui no deserto. Essa é a oração constante de Moisés por causa da dureza do povo. No contexto aqui, o que está acontecendo? O povo faz o bezerro de ouro. Tá? Na ausência de Moisés, o povo ele constrói um bezerro de ouro, se lembrando dos deuses egípcios, e ele começa agora, o povo que Deus tirou do Egito para adorar a Deus, no lugar que Deus chamou o povo para adorar, eles constroem um Deus pagão e começam a oferecer sacrifícios e adorar esse Deus pagão. Você imagina, você é o pastor dessa turma, você foi viajar, aí você voltou para a igreja e a turma instituiu o culto pagão dentro da igreja. Carnaval. O carnaval. Não, nós, pastor, nós fomos pular o carnaval e a gente... Exatamente isso. Sai do retiro, quando volta, a turma fez uma... A turma... Aí você pensa o quê? Aqui, pastor Léo, é a humanidade de Moisés mostrando a sua frustração de coisas que ele não entende por causa da reação pecaminosa do povo. Quer ver? Ó o texto, diz aqui, ó, agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Moisés está dolorido pelo pecado do povo. Ele está intercedendo pelo povo. Ele coloca a sua salvação. Ele está dizendo, Senhor, se for necessário, Senhor, perdoa esse povo, ou risca o meu nome do livro da vida. Eu tô intensamente... E aqui interessante, né, quando ele fala, o livro que escreveste, projetar aqui para livro da vida é outra coisa. É outra coisa. O que ele está falando aqui? Né, do livro da história. Da história do que Deus está fazendo. Ou o Senhor redimiu esse povo à toa.
né? Ou nós estamos aqui no deserto, qual é a obra do Senhor aqui? Então ele está invocando Deus para dizer, Deus, tira a idolatria do coração desse povo. E para mim, aqui não está absolutamente falando de salvação. Moisés está como pastor desse povo, como responsável por esse povo diante de Deus, ele está desintoxicando a idolatria do coração do povo. Ele está dizendo que esse povo é idólatra e ele precisa ser liberto dessa idolatria, desses falsos ídolos que eles constroem no coração. E isso é exatamente o que nós fazemos todo domingo aqui. Todo domingo a gente vem para o púlpito com o coração dizendo, Senhor, desintoxica o coração do teu povo dos falsos deuses que são construídos por causa da cultura, da ausência do Senhor. Ali não é perseverança, ali é a oração do pastor dizendo, Deus, livra esse povo desses bezerros de ouro que eles constroem na tua ausência. Nosso irmão Marcos Abdala, ele faz a seguinte pergunta. A perseverança dos santos pressupõe a impossibilidade da perda da salvação. Muitos combatem esse princípio com o argumento da existência da apostasia mencionada nas Escrituras. Peço um esclarecimento. A apostasia no Novo Testamento, em nenhum momento o texto fala de pessoas que perdem salvação. O texto fala de pessoas que estão na igreja, de pessoas que fazem o discurso cristão e que saem da igreja. A apostasia aponta para aquelas pessoas que abraçaram, de certa forma, o evangelho à causa da igreja e depois passam a falar contra o evangelho e contra a igreja. E às vezes você vai ver até essa afirmação, como João fala, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Ou seja, por que é que elas apostataram? Porque não eram salvas. Se fossem salvas, não teriam apostatado, né? A diferença do apóstata é que o não salvo está lá fora, no mundo, viveu lá e tal. O apóstata é o indivíduo que entrou na igreja e depois saiu falando contra a igreja. O caso dele é mais grave, o caso dele é mais sério. Ele conhece os meandros da igreja. Ele conhece até mais a informação teológica. Vamos pensar aqui, o indivíduo pode entrar na igreja, ele pode fazer teologia, ele pode fazer mestrado, ele pode fazer doutorado, ele pode ser o DEMIN, doutor em divindade, mas ele não é salvo. Tem vários doutores em divindade que não entenderam a salvação. É só informação. Ele aprendeu a vivência da igreja, aprendeu o conceito do evangelho, mas ele não crê naquilo que ele está lendo, ele não entendeu aquilo que ele está lendo como algo que implica em sua salvação. Ele se modela ao estilo de vida da igreja. Num dado momento, como ele não tem conversão, ele não aguenta, ele não suporta. Ele não suporta o negar a si mesmo. Ele não suporta o não ceder ao pecado. Ele flexibiliza. E aí, uma hora ele sai da igreja, seja em que nível for, de um indivíduo que só entrou, foi membro, saiu falando mal, de um indivíduo que entrou, foi líder, o outro entrou, foi professor de seminário, o outro entrou, foi professor do PhD. Mas num dado momento, como ele não é convertido, ele sai. E sai falando mal, sai atirando pedras. Esse é o apóstata. Isso é apostasia, né? E quando a Bíblia fala do espírito aí da apostasia, a ideia de que escatologicamente isso é uma realidade também, é um dos sinais também, né, de que o que acontece? A igreja vai se tornando maior e mais popular no mundo, e quanto maior a igreja se torna, maior é a chance de apostasia. Quanto mais o evangelho alcança os povos, maior é a possibilidade de apostasia. Por quê? Porque a igreja alcança mais gente, mais pessoas estarão aqui e mais pessoas não convertidas estarão na igreja também. E mais pessoas sairão do nosso meio falando mal de nós, falando mal do evangelho, falando contra o evangelho, falando contra a estrutura eclesiástica, falando contra o dízimo, falando contra a liderança, falando contra a moralidade cristã, e vão detonar com a igreja. É o que a Bíblia vai dizer. Quanto mais perto do fim, maior é a igreja, mais a igreja se espalhou e mais apostasia haverá. Mas, separe as coisas.
Apostasia não é salvo perdendo a salvação. Apostasia é gente da igreja saindo da igreja falando contra a igreja. É totalmente diferente. Vamos pensar aqui, né? Por exemplo, Judas, um apóstata. Ele caminhou com Jesus. Você quer um exemplo mais fantástico do que esse? Caminhou com Jesus durante 3 anos. Foi discípulo de Jesus, viu todos os milagres. Você imagina, hoje nós vemos a narrativa dos milagres e às vezes chorando, né? Judas viu os milagres, ele viu tudo, tudo. E era filho da perdição. Filho da perdição. Tem muita gente que tem carteirinha de membro, que é bisneto do fundador, não sei da onde, da igreja tal, né? E não é crente, é apóstata. Paulo vai dizer assim: notai entre vós os que causam divisão, né? São não crentes. O joio cresce junto com o trigo, né? Nesse sentido. Agora, talvez a pergunta do Marcos seja naquela ideia de que vai existir alguém crente, aí um dia ele acorda e fala: quer saber? Não vou crer mais nisso não, né? E não, alguém que faça isso nunca foi crente, porque a salvação é absolutamente arrebatadora. A pessoa crê fora do seu próprio... É graça do Senhor, é obra de Deus na vida da pessoa, né? Agora, por exemplo, você tem muitos crentes que lutam com o pecado, né? E aí você vai ver muitos deles, por exemplo, naquele caso de Corinto, pastor Amaury, quando o apóstolo Paulo fala assim: esse rapaz aí que adulterou com a esposa do pai, entrega para o diabo para ver se o quê? Se ele é salvo. Você entendeu? Ou seja, até naquele caso de uma disciplina severa, a salvação está operando. Você entende? Por exemplo, o caso de Ananias e Safira, dá para conversar. Ali há controvérsias. Por quê? Eles desobedeceram, eles foram disciplinados, a disciplina gerou a morte física, mas eles eram não salvos, né? Aquela mentira que eles cometeram é um sinal do pecado ou da não salvação? Tem que olhar para o texto com mais calma um pouco, né? Porque a apostasia não tem a ver com lutar contra o pecado. A apostasia tem a ver com o fato do cara nunca ter sido crente. Pensam. Como saber se já blasfemei contra o Espírito Santo? Boa pergunta. Então, é a mesma questão. O que é o pecado da blasfêmia do Espírito Santo, né? E esse é o terror dos arminianos. Os arminianos usam isso, por exemplo, meus filhos iam para o acampamento do Palavra da Vida, e o Palavra da Vida é arminiano, né? Ele tem essa teologia arminiana na sua essência, se bem que você tem hoje um movimento de exposição bíblica mais eficaz aqui no Brasil. Hoje em dia tem alguns expoentes do Palavra da Vida que são reformados, mas não é a teologia que eles ensinam lá na base. Então os meninos iam para o acampamento de verão, uma bênção, um acampamento de verão, todos os meus filhos foram a vida toda para o Palavra da Vida, mas no final tinha um negócio que me incomodava lá, porque o sujeito, o jovem ali, ele cria em Jesus, e aí começavam as ameaças arminianas. Fique esperto, hein? Você vai sair daqui, esse ambiente vai acabar, e agora você tem que tomar cuidado para você não perder sua salvação, né? Então você tem que lutar para você manter a sua salvação, e aquilo gerava uma neura nos jovens, porque eles nunca sabiam se eram salvos ou não, né? Então, o estar salvo, né? Eu acordo bem hoje, estou salvo. Pequei, não estou salvo. Se o sujeito morrer no dia errado aí, ele está enrolado, vai para o inferno. Então, se morreu no dia errado, né? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? As pessoas pensam que eles vão cometer um pecado tão grave que eles vão perder a salvação. Não é isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela tem uma explicação bíblica. É simples. Blasfemar é algo que você faz com os lábios, você tem que falar, né? Não é isso o pressuposto da blasfêmia? É um pecado que você comete falando. O que é a blasfêmia? É você atribuir ao diabo algo que é de Deus.
O tempo todo. Por que Jesus bateu nos fariseus, nos saduceus, nos escribas? Porque o tempo todo eles blasfemavam. Eles atribuíam a obra de Jesus ao diabo. Não, ele expulsa o diabo pelo diabo mesmo. Eles atribuíam a obra de Cristo a Satanás. Eles não criam em Cristo. O tempo todo eles blasfemavam. Na cruz do Calvário, Jesus ora por gente que está blasfemando, né? Pelos soldados que tiraram sorte das vestes dele, pelas pessoas que estão gritando, crucifica-o, pelas pessoas que estão zombando da morte dele, pelas pessoas que escolheram Barrabás. Jesus disse: Deus perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Todos esses são os atos de blasfêmia, de gente que não é crente e de gente que atribui a Satanás uma obra que é de Deus, né? Nesse sentido, o crente não blasfema contra o Espírito Santo. O crente pode pecar, pastor Léo, pode pecar. Ele é passível do pecado. Infelizmente, tem crente que faz cada coisa que, se a gente contasse aqui, a própria Bíblia conta, né? É só pegar a vida de Davi, né, pastora Mauri? O trem é complicado. Agora, ele não perderá a sua salvação. Deus vai trabalhar na vida dele, Deus vai disciplinar, Deus vai imprimir o papel dele como pai amoroso que vai tratar a vida desse pecador, né? Mas Deus não perde a pessoa da mão dele, jamais, né? Sobre a vida de Sansão, mesmo se suicidando, ele cumpriu a ordem de Deus de matar os filisteus. Podemos dizer que ele era escolhido e foi salvo? Olha, eu não diria que Sansão suicidou. É totalmente diferente. Por exemplo, Saul se atira sobre a sua espada. Isso é claramente um suicídio. Agora, Sansão não suicida, Sansão se sacrifica. É um equívoco ler a história de Sansão como sendo um suicídio. Salomão, ele se entrega, nisso ele até tipifica Cristo, ele se dá para redimir Israel. O Sansão, o Saul, ele suicida por causa de orgulho, ele está sofrendo uma derrota na guerra, e para não ser aprisionado e humilhado como prisioneiro de guerra e ser morto de uma forma vergonhosa diante do inimigo, ele pula em cima da própria espada. Agora, Sansão não, Sansão ele aponta até para Cristo, porque ele errou na vida dele, ele era para ser um juiz, um julgador, e aliás, durante 20 anos ele o faz, mas ele também tem aquele problema, né, de não cumprir a aliança, ele tem essa fraqueza de não ser leal à aliança, ao nazireado dele, ele come lá o mel do cadáver, viola o voto do nazireado, ele casa com uma mulher pagã, viola o voto do nazireado, ele se alcooliza, né, ele vai para o meio lá do povo de Gaza de Gade, né, e se alcooliza também, que viola, e por fim, né, ele fala da questão do cabelo, tem o cabelo cortado, é o que sobrou do nazireado dele, foi o último fiozinho que foi cortado, ele perde a força. Mas a Bíblia diz que o cabelo começa a crescer, ou seja, na verdade, a força de Sansão não está no cabelo, a força de Sansão está na aliança dele com Deus. Quando a Bíblia diz que o cabelo está crescendo, é muito mais do que o cabelo crescendo. É a consciência de Sansão crescendo de volta. É a percepção de Sansão do propósito para o qual ele nasceu sendo retomada na vida dele. Ele nasceu para ser o libertador da nação. Só que ele não estava libertando. Deus tem que usar os conflitos que ele gera, a bagunça, a briga que ele arruma com os filisteus, para que ele mate filisteus e Deus liberte, tire a opressão do judeu. Ou seja, Deus tem que usar os conflitos, as intrigas, a briga dele com família filisteia que ele arrumou e tal. Mas, no final da vida, Sansão está ali no estádio, né, num templo pagão. A tarefa de vida dele é libertar o povo hebreu da opressão do filisteu, e ele não havia feito. E havia sido vazado nos olhos, ele estava cego, aprisionado, amarrado lá a uma pedra de moinho, rodando aquela pedra, e ele é levado para o templo naquele grande festival que houve. Toda a realeza filisteia está reunida, a liderança da nação, os generais estão ali, a nobreza, a classe rica toda está ali naquele evento, os sacerdotes das divindades filisteias, todas estão ali. Sansão percebeu uma coisa: eu posso fazer o que eu não fiz, eu posso cumprir a missão que eu não cumpri durante a vida,
eu posso cumprir agora. Então Sansão orou a Deus e Deus me dá a força de volta. Mais uma vez só, que eu vou fazer o que eu tinha que ter feito. Aí Deus dá a força de volta. A Sansão não é por causa do cabelo, é porque Sansão voltou para Deus. É porque Sansão se quebrantou diante de Deus. Aí o que ele faz? Ele empurra as colunas lá do templo, derruba o templo, cai em cima da liderança dos filisteus. Ele desarticula o filisteu e liberta o judeu. Então não é suicídio, é sacrifício. Na verdade, ele morre para salvar. E aqui já está apontando para Jesus. Aqui tem a cristologia na história de Sansão. Então, não é um suicídio, não. O Davi Amorim, ele pergunta, no caso das igrejas onde os seus dirigentes estão mais preocupados em arrecadar recursos para benefício próprio do que na verdadeira palavra, para estes casos, os seus membros já estariam condenados? Então, essa é uma excelente pergunta, né? A Bíblia ensina que o peso sempre maior da responsabilidade da condução do povo é sobre o líder, ok? A salvação pertence ao Senhor, né? Agora, há líderes que não são crentes, né? Uma pessoa, pastor Léo, que pega uma semente de feijão e escreve, "Sê tu uma bênção", e vende essa semente por R$1.000, dizendo que isso vai proteger contra o Covid-19, eu afirmo que não é crente. Não pode ser crente um homem desse. Você entende? Agora, como é que ficam os membros que estão nesta igreja? Eles estão enganados por um evangelho falso. O evangelho falso não é que ele seja um evangelho todo equivocado. Não, ele tem coisas que até se parecem com a Bíblia e até se embasam na Bíblia, mas é como se fosse esse copo de água cristalina que você pingasse uma gota de veneno aqui. Todo o copo está corrompido, porque você está inserindo heresias e elementos não bíblicos na palavra de Deus. Nesse sentido, pode haver salvação em igrejas assim? Pode haver salvação. E quando há salvação, as pessoas saem dessa igreja. Nós estamos repletos de exemplo aqui na Penha. Dezenas de pessoas, não é, pastora Mauri? Dezenas de pessoas que eles chegam aqui, eu era da igreja, é tudo aqui na Celso Garcia, aqui, ó, daqui para frente, aqui, ó. Eles vêm da Celso Garcia. Nós estamos aqui no finzinho. Nós estamos no fim da Celso Garcia, eles vão vindo para cá, porque eles falam, eu não aguento mais. E você quer saber de uma coisa? Por exemplo, a minha classe da Escola Dominical tem várias pessoas que vieram da Igreja Universal, Mundial do Poder de Deus, do outro que veste de pano de saco lá também, que eu nem sei o nome, que é uma confusão. Demora 2, 3 anos para a revolta sair do coração dessa pessoa, porque ela fica tão revoltada com as mentiras que foram ensinadas para ela, né? Mas isso é o quê? A salvação de Deus que operou no coração dela enquanto estava lá, né? E aí um dia ouviu a palavra de Deus, fez sentido, né? Às vezes eles vão ouvir sermões nossos, presbiterianos, na internet, acordam para o evangelho e saem dessas igrejas, né? Então, assim, agora uma hora esses líderes aí vão estar diante de Deus, e eles estão pregando mentiras, uma atrás da outra, e eles vão ter com Deus. No final das contas, Deus ele vai chamar a responsabilidade, né? E para mim, tem muitos deles que nem crente não são. É interessante, né, que às vezes assim, um pouquinho de evangelho já faz o efeito, né? Sujeito com toda a informação errada, manipulada, mas o pouco que ele ouve do evangelho em certos lugares, que tem tanta mistura, que se prega tanta coisa, e um pouquinho só de evangelho, mas aquele pouquinho de evangelho já é suficiente para algumas pessoas entenderem. Porque, de certa forma, quando essas pessoas vão mesmo para esses tipos de movimento religiosos, elas vão, às vezes, querendo Deus, a salvação. E Deus, ainda que com gotas, vai dando ali, mas depois vai conduzindo essas pessoas até o lugar onde elas vão ser alimentadas de verdade, né? Nosso querido Marcão Abdala pergunta aqui. Segundo algumas correntes teológicas, o apagar do Espírito mencionado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, significa perder a salvação. Qual a visão calvinista deste versículo?
Olha, apagar o Espírito não tem a ver com perda da salvação. Paulo está falando ali no texto simplesmente que há coisas que fazemos que potencializam a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Vamos até pegar aqui o texto. Quando Paulo fala aqui de apagar o Espírito, tem coisas que fazemos que vão... Uma outra passagem vai falar de não entristecer o Espírito Santo, que já é o caso do texto de Efésios. Paulo vai falar de não entristeçais o Espírito Santo. Há coisas que fazemos que acentuam a obra do Espírito Santo de Deus em nós, como crentes. Aqui nós estamos falando não de perder a salvação, mas de crescimento espiritual, né? De aumentar, de melhorar, de frutificar mais como crente na obra de Deus. Então, há coisas que fazemos que potencializam essa ação do Espírito Santo de Deus em nós. E aí Paulo vai falar em Efésios de enchei-vos do Espírito Santo. Como? Com hinos e cânticos espirituais, com salmos, com sujeição, a rebelião, a insubordinação esvazia do Espírito Santo, entristece o Espírito Santo, apaga, né, as coisas do Espírito Santo na minha vida. A ideia aqui do apagar o Espírito não é no sentido do que de limitar a ação do Espírito Santo em mim, mas é de limitar a percepção externa do que o Espírito Santo está fazendo em mim. Quando eu me comporto da forma errada, as pessoas vão me olhar e vão perceber que eu estou vazio do Espírito Santo. Por outro lado, quando eu me encho do Espírito Santo, as pessoas vão me ouvir e vão ver que eu estou cheio do Espírito Santo. As pessoas verão minhas atitudes, meu comportamento, minhas reações, minhas ações, minhas escolhas e vão dizer, puxa vida, esse indivíduo está cheio do Espírito. Ou vão dizer, olha, esse indivíduo está precisando do Espírito Santo guiá-lo, controlá-lo. Por quê? Ele está agindo e se comportando de formas que clareiam, que mostram que ele está com um pouco do Espírito Santo nele, né? Paulo aqui no texto, ele está orientando aqui aos crentes, dizendo, não retribua ninguém mal por mal, viva em paz com todos, regozije na esperança, ore sem cessar, em tudo dê graças, entendendo que é a vontade de Deus. Aí ele vai dizer, não apagueis o Espírito, quer dizer, não é a ideia de extinguir o Espírito Santo dentro de mim, mas de evidenciar o Espírito. Não desprezeis profecia, julgue tudo, retenha o que é bom, abstenha-se de toda a forma do mal, né? Então aqui Paulo está dizendo que se eu fizer o que ele está dizendo que eu tenho que fazer, o Espírito Santo vai ser visto na minha vida. Se eu não fizer, quem olhar para mim vai ver muito mais as marcas de Adão do que Cristo. Se eu me encher do Espírito, quem me olhar vai ver muito mais a marca de Cristo do que as marcas, as heranças de Adão, né? Então, ler mais a Bíblia, orar mais, me santificar mais, vai evidenciar mais, vai alegrar o Espírito Santo em mim. Não fazer isso vai entristecer o Espírito, vai apagar aquela demonstração do Espírito Santo na minha vida. Mas não tem a ver aqui com... vamos pensar aqui, né, um pensamento de quem colocaria aqui perda da salvação. O sujeito vai apagando o Espírito, aí até que o Espírito Santo sai dele. E aí vão usar o texto de Saul para dizer que, tá vendo, o Espírito saiu de Saul. Não, você tem que lembrar que em Saul o Espírito Santo estava sobre ele como rei, não é como salvo. É a tarefa, a unção de rei. O Espírito Santo no Novo Testamento vinha para capacitar o sujeito a ser rei, capacitá-lo a ser profeta, capacitá-lo a ser sacerdote. Deus colocou uma unção sobre Saul de rei. Quando a Bíblia diz que o Espírito saiu de Saul, é porque Deus derramou o óleo sobre Davi, através de Samuel, lá na casa do pai dele, Jessé. Ou seja, Deus transferiu a unção, né? Tá? Nós temos que entender que Deus transferiu a unção de Saul sobre Davi. Falar que Deus tirou o espírito do fulano, nós estamos falando de transferência do espírito para outro hoje, né? Deus tirou de um não salvo e mandou para um outro que vai salvar, não. Isso não é o ensino do Novo Testamento. Tá? Apagar o espírito aqui é apagar certos comportamentos meus, não evidenciará que o Espírito Santo está na minha vida, e como crente eu tenho que evidenciar o Espírito Santo. As pessoas têm que olhar para mim,
no meu jeito de cantar, de pregar, de comportar, de tratar a esposa, de tratar o filho, de trabalhar, de lidar com dinheiro, com sexo, com televisão, com a vida, e dizer assim, cheio do Espírito. Amém. Eu queria comentar um pouquinho nessa pergunta também, porque volta naquela questão da responsabilidade humana, né? A perseverança dos santos, essa doutrina tão basilar para a nossa fé, ela não impede duas coisas. Ela não impede o crente de ser tentado e ela não impede a consequência do pecado na vida do crente, né? Então, nessa direção, apagar o espírito, entristecer o espírito, estão ligados à consequência do pecado. São consequências que o pecado provoca na vida. Nesse sentido, por exemplo, a gente tem exemplos bíblicos de gente que era crente e desagradou a Deus, né? Por exemplo, o pecado de Davi, né? Mesmo ele tendo se casado depois com Batseba, mesmo tendo tido um filho com ela, a Bíblia diz que aquele pecado desagradou a Deus. E Davi não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, mas Deus tratou com ele. Como que Deus tratou com ele? Deus retirou de Davi muitas vezes a graça, disciplinou Davi. No Salmo 51 fica muito claro isso, né? Davi dizendo, Deus, por favor, né? Renova em mim o teu espírito. Por quê? Esse sentimento do vazio por causa da ausência da bênção de Deus, essa privação da graça, do conforto de Deus, né? A Bíblia não impede o sofrimento na vida por conta do pecado, né? Existem dois tipos de tristeza. Tem uma tristeza que é provocada por arrependimento, mas tem tristeza que o crente sofre que é por causa do pecado dele, né? Vamos supor que tem um crente assistindo a gente aqui que lida com a fofoca. Quase não tem, né? Crente quase não lida com esse tipo de problema. Mas vamos supor que você está assistindo aí, você falou mal de alguém, né? Você foi na casa do fulano e ou mandou um WhatsApp, falou mal da pessoa, e a pessoa de quem você falou mal recebeu a informação de que você estava espalhando fofoca ali. Você é crente, você não vai perder a salvação, mas você vai ter que lidar com a consequência disso que você fez, né? E agora, esse pecado que você cometeu vai provocar um sofrimento na sua vida. A Bíblia diz que isso é vergonha. O crente deveria se envergonhar de ficar produzindo sofrimento na vida. Tem crente que é tão artista que não precisa nem do diabo para tentar. Ele mesmo já consegue atrapalhar a sua própria vida por conta do tanto de decisão equivocada que vai tomar, né? Nesse sentido, entristecer o Espírito Santo é ser crente e ficar vivendo como gente imatura, né? Que não sabe se comportar, que não sabe se vestir, que não sabe andar nos lugares, que não sabe dialogar, que não sabe lidar com a vida, que não sabe se conduzir bem nos relacionamentos, né? E às vezes traz para si escândalos, juízos temporários de Deus, disciplina de Deus, né? O pastor Léo é jovem, ele sabe disso. Se o sujeito não jogar direito o videogame, não passa de fase, né? E na vida cristã é a mesma coisa, né? Se a gente não amadurece, a gente não passa de fase, né? Na vida, fica vivendo os mesmos pecados que são consequências, muitas vezes, da nossa atitude, né? Nesse momento de Davi, ele faz um pedido interessante a Deus, né? Quando ele diz, não retires de mim o teu Espírito Santo, do que ele está falando? Do que aconteceu com Saul. Não me retire o trono. Não me derrube do trono por causa do que eu fiz. E o pedido na sequência, restitui-me não a salvação. Ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi está entendendo que Deus não vai retirar a salvação dele, mas ele está dizendo, Senhor, me ajude a me alegrar de novo com a tua salvação. Quando Paulo fala de apagar o Espírito, essa ideia do Espírito como chama, do Espírito Santo como um fogo que gera alegria, que gera brilho, que gera luz, que usa a minha vida para iluminar, para irradiar diante do olhar das pessoas. Os comportamentos errados vai me tirar essa alegria, esse brilho, esse esplendor do que o Espírito Santo fez na minha vida. Essa alegria da salvação vai se perdendo da minha vida. Esse ardor, esse fervor, né, da vida cristã se perde. Então, é disso que Paulo fala, não apague isso. O cristão precisa brilhar. O cristão precisa contagiar com a sua espiritualidade. O cristão precisa
né, encher os olhos de quem olha para ele, porque vê Cristo na vida dele. Para finalizar, nossa última pergunta da nossa querida irmã Lia Dias. Temos que tirar as coisas muito boas que Deus fez nesta fase. Os pastores estão conosco todos os dias. Pergunta: quando tudo voltar ao normal, existe a possibilidade de ainda termos as mensagens diárias dos pastores, o Que Palavra e a sexta ao meio-dia com o pastor Juliano? Bom, o que palavra, foi um grande presente, né? Mas assim, eu acho, Lia, obrigado, viu, pela sua generosidade. Nós vivemos um tempo, pastor Léo, de uma diáspora, né, pastora Maria? Uma diáspora da pregação do evangelho. A igreja acordou, né? Eu acredito que assim como a reforma protestante foi extremamente abençoada pelo fato da impressão do papel naquela época, né, da imprensa que havia sido inventada, e por isso agora, de uma forma mais barata, os documentos podiam ser imprimidos e espalhados, né? Então, agora os livros chegavam até as pessoas, os artigos, os jornais, os periódicos, e os reformadores foram muito antenados com isso, né? A gente tem que lembrar que as teses de Lutero, elas foram fixadas na porta, ou seja, aquilo era o Instagram da época, era o YouTube da época, né? Quem passava pela porta lia, olha que interessante isso, e não apenas na porta, aquilo foi imprimido em série e espalhado por toda a Europa, principalmente pela Alemanha e os países de fala germânica. Nesse sentido, a disciplina de Deus, que foi o Covid-19, acordou a igreja para essa diáspora eletrônica que nós estamos vivendo. Eu acho que isso são patrimônios que a gente adquiriu, né? A gente percebeu que é possível algumas estratégias chegarem ao coração das pessoas através da internet, né? E nós, o pastor Amauri, eu, você mesmo, pastor Léo, e todos os pastores da igreja aqui, eu acredito que nós estamos pregando 20 vezes mais do que a gente pregava antes do Covid-19. A produção de conteúdo teológico, ela está num nível elevadíssimo. Por exemplo, ontem eu me sentei para escrever 8h30 da manhã, eu levantei 8 horas da noite, né? Então eu trabalhei por 12 horas seguidas estudando a palavra de Deus por causa de demanda de produção de conteúdo, né? Então acredito que estes são Deus transforma tudo em bênção, né? Essas são bênçãos que vão ficar para sempre. Eu acho que essas, Lias, e outras mais, né? Agora conta aí, pastor, do estúdio que nós estamos fazendo aí, ó, de tantas estratégias, nós estamos correndo atrás para poder pregar o evangelho. Isso, com certeza, Lia. Que palavra vai continuar. Tá? Pode contar aí, continuaremos esses momentos assim gostosos de conversar. Ele continua, as devocionais também vieram para ficar, né? O feedback que temos tido é precioso. Estamos montando um local próprio para gravar, para fazer com cada vez mais qualidade. Essa semana fica pronto, já vamos começar a gravar lá. A ideia assim, de captar o som melhor, a imagem melhor, e um padrão, e pode ter certeza, tudo isso veio para ficar, né? E acho que não somente aquilo que nós estamos fazendo como igreja tem que ficar, mas eu acredito que isso que as famílias estão fazendo tem que ficar. A prática, né, do culto doméstico, da oração em casa, o olhar mais para dentro da casa tem que ser também diferente a partir do fim aqui da pandemia. É interessante, eu acredito que nesses dias famílias estão orando em família como nunca oravam antes. Então, eu acredito que esse é um dos legados que a pandemia tem que nos deixar. Os PGs aí de Zoom, de Google Meet, de Timelink, tudo que tem, essas reuniões virtuais, alguns legados ficarão, né? Alguns legados com certeza. Uma coisa interessante, né, até o homeschool, né, é um negócio interessante que tem sido praticado, o homeschooling aí vai ser outra herança, e Deus é extremamente sábio, né? Deus nunca erra naquilo que Ele permite acontecer. Então,
tem tragédias, tem fatalidades, tem questões ruins, pessoas que estão morrendo de Covid, que morreriam também de outras formas. As pessoas falam, as pessoas estão morrendo, sempre estão morrendo. Aliás, curiosamente, nesses dias de pandemia, nós temos tido um índice de morte menor do que em outros momentos que a vida segue normal, né? Que é acidente, outras doenças. Mas pessoas estão sempre morrendo mesmo. E morte é parte da vida, faz parte da nossa existência, né? É doído quando atinge, bate perto de nós, mas é a realidade da vida. Nós temos que enfrentar a vida é enfrentar a morte. Mas tem alguns legados que a pandemia nos deixará, pode ter certeza. Tem coisas que Deus está fazendo, Deus está nos tirando do comodismo, está nos levando a fazer coisas que não fazíamos, para que continuemos a fazê-las, porque Deus quer nos dar uma semeadura diferente, para termos colheitas diferentes. E teremos boas colheitas disso tudo de ruim que está acontecendo. Amém, que palavra. Queridos, nós chegamos ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer a sua audiência, o tempo que você esteve conosco. Lembrando que logo mais à noite, depois do nosso culto, nós teremos também o Que Palavra. E à noite do domingo, você já sabe, é tema livre. Então você já pode enviar a sua pergunta sobre qualquer temática. Os nossos pastores estão aqui para respondê-las. Quero pedir que você me acompanhe também nas redes sociais. Eu sou o pastor Leonardo Tobias, você pode me encontrar lá por esse nome. Será uma alegria muito grande ter você também lá. Que Jesus te abençoe, um ótimo domingo. Quero pedir que os nossos pastores também se despeçam. Essa é aquela hora gloriosa, né, irmão? Vai chegando a hora do almoço, o macarrãozinho com frango do domingo. Você sabe, eu brinco sempre, né? Um bom macarrão com frango, todo final da minha escola dominical. Porque esse é o prato típico lá do Paraná. Eu lembro que eu cresci a infância inteira, o prato do domingo lá no norte do Paraná era assim, macarrão, um frango assado, uma maionese e tubaína. Era o único dia que tomava refrigerante na semana, né? Casa de crente tem que ter comida boa, né? Por isso que eu brinco a semana inteira com essa falta de criatividade, primeiro da minha avó e depois da minha mãe, que mantém esse negócio desse macarrão com frango todo domingo, toda vez que minha mãe visita a gente aqui, domingo, pode esperar, é um macarrão com frango lá em casa. Deus abençoe você, um ótimo almoço em família, que você tenha um domingo, um dia do Senhor abençoadíssimo. Volte à noite, o culto vai estar fenomenal, para a glória de Deus, e com certeza Deus vai falar ao seu coração, como tem falado nesses dias. Um ótimo domingo. Juliano Sócio, me siga lá no Instagram, estou esperando você por lá, tá bom? Deus te abençoe. Um abraço, queridos, Deus abençoe o seu dia, seja aí um momento precioso com a tua família, desfruta, ora, conversa, curte a família, curte a casa, aproveite aí o que você pode extrair de melhor desse momento, tá? Um bom almoço para vocês, um bom domingo para vocês e logo mais estaremos juntos mais uma vez, tá certo? Pastora Mauri Oliveira, você acha aí também, pode seguir. E Pepenha, não deixa de seguir, curtir, se inscrever no YouTube, seguir lá no Facebook e nos ajude na divulgação. Deus abençoe, fica na paz.